Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Este é o canal O Pregador MR. Amados, hoje nós vamos trazer algo bem diferente. Gostaria de chamar a atenção a todos vocês, prestarem bastante atenção neste vídeo, nesta mensagem, amém? Hoje nós vamos trazer uma mensagem especial. Nós vamos falar sobre o Espírito e o segredo das águas, amém? Então, a pergunta que eu já lanço para você neste momento, né? Como e quando que as águas foram criadas? Porque a palavra, a Bíblia, não relata a criação da água. Nós não vemos aqui, principalmente em Gênesis, a palavra de Deus declarando e nos mostrando que a água foi criada em determinado tempo, em determinado lugar. A palavra fala sobre os céus e a terra. É o que diz no versículo 1 do capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas não menciona a água. Então a pergunta que eu faço, como que as águas surgiram? As águas, elas foram criadas quando? Em que momento? Será que a água é um componente do céu ou um componente da terra? Diante desses relatos, mesmo que a palavra Bíblia não mencione que a água foi criada em determinado tempo ou lugar, nós podemos tirar a nossa conclusão e dentro das evidências que a palavra nos apresenta, nós podemos tirar a nossa conclusão. E em nome de Jesus, eu tirei a minha conclusão quanto a isso, e esta é a minha visão que eu vou passar para vocês em nome de Jesus, quanto à água, né? O Espírito e o segredo das águas. Então, para começar, nós vamos logo em Gênesis capítulo 1, eu já li aqui o primeiro versículo, nós vamos ler o segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu trouxe aqui um vídeo, um estudo sobre Gênesis, está aí, né, na galeria dos vídeos do nosso canal, do meu canal. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque por muito tempo eu particularmente tive muitas dúvidas quanto a isso, né? Ficava me questionando o que aconteceu ou o que estava acontecendo aqui quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra já existiam, né? E ali estava o Espírito. Então por muitas vezes eu mesmo mencionei, preguei e falei que o Espírito se movia sobre os oceanos, sobre os mares, mas a palavra de Deus está dizendo que havia, né, trevas sobre a face do abismo. Então eu tentava entender esse fato, né? O que realmente estava acontecendo aqui ou o que acontecia aqui. Como que o Espírito de Deus se movia sobre os oceanos, sobre os mares, se havia trevas? Será que o Espírito de Deus estava habitando e se movendo sobre as trevas, na face do abismo da terra? Ficava questionando sobre essas perguntas e buscava respostas. Até porque não havia água, né? Porque existe aqui um relato das águas, mas é como se as águas já estivessem aqui. Então eu cheguei à minha conclusão, amados, e é isso que vou passar para vocês aqui. Eu não acredito, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre os oceanos ou mares, porque não existia oceanos. Não havia oceanos, amados, na Terra. A Terra era sem forma e vazia. Imagina que esse globo, a Terra, sem, né, os pontos em água. Estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então o que estava acontecendo aqui? Ainda não havia elementos na Terra. Não havia água, não havia ar, não havia nenhum componente que pudesse apontar que o Espírito de Deus poderia estar realmente aqui se movendo sobre os oceanos ou mares. Então a pergunta que eu faço, aonde é que estava o Espírito? Amém? Aonde estava o Espírito? Né? O Espírito de Deus se movia sobre os céus e não na terra. O Espírito de Deus se movia sobre os céus e não na terra. Esta é a resposta. Amém? Ele não estava se movendo sobre os oceanos e mares, como eu disse, não existia água, né, e havia trevas. Então o Espírito de Deus não estava aqui. O Espírito de Deus estava se movendo
nos céus, na sua habitação. Nós podemos tirar essa conclusão logo depois, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 4, na formação e na criação dos céus, do céu, né, da expansão e da separação das águas. O Espírito não poderia estar aqui, habitando na superfície da terra em meio a trevas. O Espírito de Deus é luz. Então existe muita contradição quanto a isso. Não consigo visualizar o Espírito se movendo sobre a face do abismo, se movendo sobre oceanos e mares. Mesmo que houvesse aqui água, eu não consigo imaginar e visualizar isso. Então, a conclusão que nós podemos chegar, que eu tirei, que eu cheguei, é que o Espírito de Deus não estava aqui, mas sim nos céus, na sua habitação. É o Espírito de Deus. Ele habita nos céus. Amém? Os céus e os seus exércitos já haviam sido criados, e a terra sem forma e vazia. Porque nós conhecemos aqui o segredo, né, do porquê que havia trevas. Nós entendemos que o diabo já havia sido lançado aqui juntamente com os seus anjos, quando ele foi expulso do céu. Esse foi o período que aconteceu todo esse movimento, todo esse, né, trabalho de Deus aqui ao expulsar Satanás e seus anjos. Ele foi lançado aqui, mas isso é uma outra história. Então não poderia o Espírito estar se movendo sobre a face da terra, né, sobre a superfície das águas na terra. Então o Espírito de Deus se movia, né, nos céus. E como que era isso, amados? Vamos entender isso juntamente? Olha só o que diz Gênesis a partir do versículo 4. Aliás, versículo 6, que diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Já nesse primeiro versículo aqui chamava muito a atenção esse detalhe, né? Como é que o céu poderia, a expansão, que no caso era o céu que estava sendo criado, cortou as águas. Se as águas ainda não haviam sido apresentadas para nós até então, somente no versículo 2, onde fala que o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então o céu cortando as águas. Então eu começava a imaginar e a pensar, e cheguei realmente a essa conclusão clara, de que realmente as águas foram cortadas pelo céu. E como que aconteceu isso, amado? O espaço, ainda não havia os elementos criados no universo, até só havia a terra, ainda não havia sol, ainda não havia lua, não havia as estrelas, mas havia aqui as águas que se estendiam, amados. Presta atenção nisso aqui, isso é muito interessante. Se estendiam dos céus, da habitação de Deus, à terra. Tomava todo o espaço em volta dela. Eu consigo visualizar isso. Amém? Então quando a Bíblia fala que Deus criou a expansão, no caso o céu, aqui a expansão é o espaço, logo nós chegamos à conclusão de que essa expansão, né, formou então a gravidade sobre a terra, apareceu o ar. Quando Deus criou a expansão, logo também Ele criou o ar, criou a atmosfera, criou a camada, né, da atmosfera, os gases que envolvem toda a Terra, o que nós conhecemos dentro da ciência. E diante desse fato da criação, da expansão ou do espaço, né, criou-se, então apareceu então a lei da gravidade. Então, quando surgiu então a gravidade sobre a superfície da Terra, pela atmosfera, o que aconteceu? As águas que estavam nessa superfície, né, nesse espaço, a camada da atmosfera em volta da Terra, caíram sobre ela. Foi aí que as águas foram separadas. Amém? A expansão separou as águas no ato que as águas caíram pela gravidade, pela aparição do ar, da atmosfera, dos gases, né, que Deus havia criado. A expansão é o espaço, a atmosfera que foi, né, criada em volta da Terra. Por isso que as águas caíram, separou, no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Águas acima da expansão, né, e as águas embaixo da expansão, correto? Então fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E nós podemos ver aqui o relato de que as águas depois foram juntadas, né? E assim formou os mares e os oceanos. Mas depois que ela foi separada. Então, aqui explica exatamente o versículo 2. Agora nós podemos visualizar o que estava acontecendo no versículo 2. Ou seja, quando o Espírito estava se movendo sobre a face das águas ou a superfície das águas era onde? Se ela estava no sentido vertical dos céus e se estendia até a terra, logo a superfície das águas, né, a face das águas era em cima. Amém? Aqui o Espírito de Deus ele se movia na sua habitação. O Espírito de Deus estava na sua habitação. E esse é o detalhe. Agora nós vamos entrar no ponto da mensagem. Aleluia. Né? Sobre como que então as águas surgiram. Porque a Bíblia não está relatando aqui a criação da água. Fala dos céus e da terra e menciona a água como se elas já estivessem lá, já existisse. E na verdade, na realidade, as águas já existiam. Amém? Olha só, amado, presta atenção. A água não é um componente do céu. Quando eu digo componente, não faz parte da composição, da criação dos elementos do céu. Ou seja, quando Deus criou os céus, criou a água. Não. E muito menos da terra. A água é um elemento neutro. Ou seja, é um elemento com a identificação própria de criação, de existência, melhor dizendo. Amém? A água é um elemento próprio de existência. Não é um componente do céu que apareceu com a criação dos céus e muito menos da terra. Eu posso afirmar com toda a convicção, amado, que a água é um componente do próprio Deus. Amém? Aleluia. É um componente do próprio Deus. Por isso que as águas, elas já estavam lá. Aleluia. Amém? Então, por que as águas caíram? Nós já vimos, a água não é um componente do céu e nem da terra, mas sim de Deus. As águas sempre existiram. Por isso que o versículo 2, nós visualizamos aqui e entendemos. Eu posso visualizar e ver, enxergar isso. O versículo 2 fala sobre a água como se a água fosse o componente do Espírito e o Espírito o componente da água. Amém? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que o versículo está apontando a água como um elemento já existente. Um elemento que já fazia parte da existência do Espírito. Já era um componente que fazia parte do Espírito, completava o Espírito. Ou seja, onde o Espírito estava, estava a água, e onde a água estava, estava o Espírito, amado. Olha só que muito interessante isso, muito, né, forte isso aqui. Por isso que a água ela possui muita representação, né? E possui muita representação dentro da palavra da Bíblia, né? Para o povo, para nós, para a igreja. Amém? Olha só o que diz Salmos, né, 29. Vamos lá em Salmos 29, rapidamente. Deixa eu colocar aqui. Salmos 29. Versículo 3, que diz assim, ó: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Então observe que o componente água é um complemento de Deus. E está nos levando a enxergar, a ver, visualizar de que Deus habita sobre as águas. Onde as águas estavam, lá estava Deus. E aponta a água como moradia, como um lugar onde Deus estava, onde Deus está. Deus é um ser que habita sobre as águas. Amém? Ele está dizendo, ó, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Amém? Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Então isso explica
O versículo 2 de Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não por consequência de alguma coisa, não por acidente, mas é porque lá era a sua habitação. E Deus habita sobre as águas. As águas já existiam. A água é um elemento de existência, né, que compõe a existência de Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia não relata a criação da água. Ela não fala que as águas surgiram em determinado tempo ou determinado lugar, mas de que ela já estava lá, já fazendo parte da habitação de Deus. E nós podemos ver que, né, a água faz parte da composição, né, da existência de Deus. É um elemento de identificação própria pela sua existência própria. Correto? Então, as águas sempre existiram em Deus. Deus é um ser que existe por si mesmo. Deus é um ser que sempre existiu. Ele é eterno. E juntamente com Deus, as águas estavam lá. Eu acredito nisso. Então, isso explica muito do porquê que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando os céus e a terra foram criadas, as águas já estavam lá, como um elemento que fazia parte de Deus, e não da criação do céu e nem da terra, mas de Deus. Por isso que ela foi dividida. Por isso que ela possui tanta representação hoje, né, para nós. Quando as águas, eu trouxe até um vídeo aqui falando sobre o batismo da terra, que nessa separação das águas, quando criou-se a expansão, as águas caíram, isso representa que a terra ela foi batizada quando as águas se espalharam sobre a terra. Amém? Porque a terra já estava contaminada com a presença de Satanás e seus anjos. Então, para ela ser fertilizada, a água já começou aqui a ter, né, a sua representação. O Espírito sobre a face das águas, cortando as águas, batizou a terra, fertilizou ela quando as águas foram separadas. E você pode observar que as águas continuam tendo a sua representação. Assim foi no dilúvio, batizando a família de Noé. Assim foi no Mar Vermelho, batizando aquele povo, né, na saída do Egito, da terra, né, do Egito. Assim foi no Jordão, quando João Batista preparou o povo para receber a Cristo. Amém? E hoje, para nós, essa representação da água está na figura do próprio Espírito Santo. Aleluia. Esse Espírito que se movia sobre a face das águas no princípio, hoje ele se move em nós, porque ele é a água viva. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, se não me engano, Ezequiel fala que Deus ele aspergiu sobre nós água pura. E essa água que purifica, essa água que batiza, essa água que nos faz uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala que, né, a lavagem do Espírito Santo é que purifica, é que nos faz, né, uma nova criatura para andar em novidade de vida. Nós somos salvos por causa desse batismo. Aleluia, hoje diretamente do Espírito, porque ele não se move, né, na representação da água, mas ele se move diretamente em nós. Por isso que Jesus fala, né, aquela mulher samaritana, do seu ser fluirá rios de águas vivas. Então, amados, a água tem essa representação porque ela possui uma identificação própria de existência em Deus. Representa a figura do Espírito Santo. Aleluia. Então, desde o princípio até Cristo, a água trouxe essa simbologia, né, da representação, da lavagem, da remissão, né, da purificação. E hoje, pelo Espírito Santo, João Batista, eu batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Então, hoje nós recebemos desta água viva, não mais representada como um elemento, né, que antes era representada pela água, que hoje nós conhecemos de forma comum, pela forma de batismo, né, pela representação do Mar Vermelho, né, do dilúvio, enfim. Hoje, o próprio Espírito Santo, aquele Espírito que estava se movendo sobre a face das águas, que movia na sua habitação, que movia as águas, hoje ele move essas águas em nós. Aleluia! Né? O cumprimento hoje desta palavra está, né, na própria figura do Espírito Santo sendo derramado.
Oh, glória a Deus. Então, amados, era isso que eu queria trazer para vocês hoje a respeito da água, né? Aonde o Espírito de Deus se movia e como elas, né, foram separadas, como elas caíram, de que a água é um componente de Deus, né? Não é um complemento do céu e nem da terra, mas é um componente de Deus, né? As águas, elas sempre existiram, e por isso que o Espírito Santo é chamado de água viva, porque ele habita em nós. E se ele habita em nós, a água que ele move, aleluia, pela sua existência, é no nosso ser, é no nosso interior, aleluia. Oh, glória a Deus. Essa água, ela continua sendo água viva. É por isso que a Bíblia fala do rio de Deus, que nós vamos beber da água, dessa água viva. A água é um componente que existe, que compõe o céu, vai compor a vida eterna. Nós vamos beber da água, nós vamos beber desse rio, essa água pura que representa, que jorra do trono de Deus, da habitação de Deus. Então, amados, é para que você venha ter essa visualização do conceito da água, né? De como que ela se formou, que ela não foi criada, né, a partir do céu e da terra, mas ela sempre existiu. É um elemento que compõe Deus, aonde Deus habita sobre muitas águas. É um elemento que representa a habitação de Deus, a habitação do Espírito. É por isso que ele se movia sobre a face das águas. Ele não poderia se mover em nenhum outro lugar. O Espírito de Deus não estava vagando sobre a terra, como muitos pregam, né? Sobre oceanos e mares, na escuridão. Isso não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Deus, ele não habita aqui, o Espírito de Deus não habita aqui. Correto? Ele habitava sobre a face das águas, porque lá é a sua habitação. Amém? O Espírito de Deus é composto de água viva. Aleluia. E é por isso que ele tem essa representação hoje para nós. Então nós entendemos agora, nós podemos enxergar e visualizar esses fatos e realmente entender o que aconteceu no princípio de Gênesis e entender o significado da água. A água é um elemento existente por si mesmo em Deus. Se Deus sempre existiu, a água também é um componente que completa Deus. Deus é um ser que é composto de água. Oh, glória a Deus. É um ser que é composto de água. Glória a Deus. E o Espírito de Deus, aleluia, tem essa composição de água vivas, por isso que ele habita sobre as águas. Amém? Então, o Espírito e o segredo das águas, é isso que eu queria trazer para vocês a princípio. Se você tiver alguma pergunta para fazer para mim, né, coloca aí nos comentários. Se você quiser comentar sobre alguma coisa, discordar de alguma coisa, esteja à vontade para fazer. Amém? Perguntas ou questionamentos, ou até mesmo crítica sobre o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Estejam à vontade em nome de Jesus, mas que vocês realmente venham comparar coisas espirituais com espirituais, né? E dentro desse relato da palavra de Deus, do que nós relatamos aqui. Aliás, tem um versículo que eu não mencionei aqui, eu não li, que está em Salmos 77, só para poder completar aqui o versículo que eu separei, capítulo 29, versículo 3, eu acabei de ler, li no versículo, capítulo 77, versículo 16, que diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Interessante, curioso isso, né? As águas te viram. Então, nos dá realmente uma ideia de que a água foi o primeiro elemento que viu Deus. Aleluia! Primeiro elemento que viu Deus. O primeiro elemento que estava ali na existência de Deus. As águas te viram, me dando uma visão de que é muitos e muitos anos, tempos atrás, antes de qualquer coisa pudesse existir, as águas viram Deus. As águas viram Deus, porque as águas estavam ali com Deus na sua existência. Então, a água é um elemento que compõe, completa Deus, é um componente de Deus.
não é um componente, né, de nenhum outro elemento, a não ser de Deus. Que você seja abençoado com esta palavra, que você venha meditar nesta palavra em nome de Jesus, que você venha ter a curiosidade de estudar, de ler, de meditar sobre estas coisas e se aprofundar cada vez mais sobre estas coisas em nome de Jesus, para que você realmente seja edificado em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que você fique bem.